quando é considerado a atitude mental do Cristo diante do que o competia fazer e o prospecto da disposição de verter essa direção via revolvimento da minha entranha espiritual, vai dizer de uma conduta que permeia essa vontade. E conforme vai dizer em Missionários da Luz, no capítulo Materialização, em que no último recorte aclara uma conduta do Cristo de que ele não trabalhou, esteve falando apenas para o Galileu, que o compreendia e acatava o que ele falava. E que não havia ensinado e orientado só no Templo de Jerusalém, em que poderia ter uma facilidade de captação de algo que ele pudesse colocar, visto que a inteligência nem sempre caminha com a moralidade. Alguém com parco conhecimento e uma inteligência ainda mediana, insuficiente, pode ser gentil, amorável e ter uma vibração elevada, e alguém que tenha um título de doutor, se especializado numa dada área, ter uma moralidade empedernida numa sombra. Mas quando existe uma atitude vertida por mim, isso é praticado para a humanidade, encarnado e desencarnado, seja no mal ou no bem. Em sendo assim, uma atitude benévola que eu realizo aqui beneficia alguém que está no Japão, visto que a nossa postura e a nossa conduta, ela vai interferir do Oiapoque ao Chuí terráqueo na sinergia de acordo com a lei de afinidade e conexão. Em sendo assim, ocorre que no prospecto de fazer algo em que deseje que aquilo seja colocado debaixo da cama, vai acontecer naturalmente de vir a lume. E em considerando essa situação que ocorre, urge a perspectiva de que, se alguém não entende o meu movimento e nem ainda despertou da consciência de sono para se consagrar completamente à leira do Cristo e sair a semear, importa considerar que a insementação, ela é viva, se movimenta per si e vai produzir a seu tempo, que pertence a Deus.
nada se perde. Um esforço hercúleo para um auxílio aqui, isso tem o seu redundamento e o seu dardeamento continuado. E foi colocado para André Luiz que ele, enquanto um médico nesse orbe, estava acostumado a colher no imediato o resultado que realizara. Se ele entregava um antibiótico para alguém que estava com uma infecção bacteriana numa garganta e que teria que tomar aqueles dias, porque se há interrupção, a bactéria provocadora da infecção, ela acaba que se fortalece, enquanto um conjunto de mecanismos e rastro que ocorre para que aquela infecção se instale, mas ela está ali no móvel para que essa resposta aconteça nessa garganta. Enquanto a questão de uma alteração que acontece nesse órgão. Em sendo assim, aquele paciente toma aqueles dias pré-fixados para que a bactéria causadora da doença seja erradicada e, ao voltar naquele retorno, esse médico precisará saber do resultado imediato daquele antibiótico que ele deu. Se foi tomado corretamente, o efeito colateral, se houve a melhora ingente. Mas, quando nós falamos em sementação da doutrina espírita, é um esforço humilde e silencioso que vai precisar de tempo para que germine. E aqui nós nem estamos falando de fruto, mas de germinar aquela semente, para que, de acordo com aquela respectiva espécie, semente, e aonde ela cair, redunde no fruto, que vai variar o tempo de acordo com o solo, com o local e com a circunstância da insementação. No sarcófago egípcio, que era o túmulo onde se enterrava cadáver que não queria queimar, e acontecia no Egito antigo, em que junto com esse cadáver era colocado semente, até porque existia alguma crença ali de que isso viria a ser usado por aquele que veio a desencarnar para onde ele fosse, que faz parte de um complexo rede de crença que existia ali. E aquela semente que há milhares de anos foi colocada nesse túmulo, hoje começa a produzir maravilhosamente, brilhantemente no solo terráqueo. E diz de uma questão delicada que é essa paciência para semear, usando a liberdade que nos é dada e aproveitando que estamos lúcidos num corpo de carne, podendo participar desse trabalho bendito.
quando é falado de atenção para aquilo que é pedido de mim, isso vai dizer de uma dificuldade que pode acontecer para perceber aquilo que preciso focar e abraçar o que o Cristo me pede com alegria. E quando é preposto isso, num dado momento foi trago pelo Chico que a psicografia, na sua trajetória, ele havia abraçado nessa vilegiatura, visto que havia tido desvio pregresso, de abuso, e que o levara a, nessa existência sua, abrir mão de escrever livro de próprio punho e dedicar a sua escrita à espiritualidade maior para vazar os seus ensinamentos ímpitos, usando de sua mão. E essa é uma experiência que nós fazemos com a nossa lide diária. Eu preciso fazer uma análise do trabalho que me coloca em conexão com os bons espíritos. Visto que, se um dado labor me coloca em conexão com o espírito bom, diz respeito ao local da minha renunciação, da minha humildade, da minha caridade, e tem a ver com uma escolha pelo melhor para essa minha vilegiatura que já havia sido feito antes por nós. Em sendo assim, estar nesse tipo de fanal é algo que preciso arregaçar a manga e me dedicar àquilo até o fim dos meus dias, sem desviar daquela rota. Chico disse que o trabalho da psicografia tinha sido essa entrega dele à vontade de Jesus, para que fosse vazado através dele instrução, e que ele permaneceria com esse farnel até o fim dos seus dias, e mostra essa submissão dele à vontade de Jesus, o esvaziamento completo de si próprio e o desejo de que Jesus fizesse valer o que ele desejasse através da sua entrega. E isso é sério, visto que, se eu não tomo cuidado, enquanto eu estou naquele trabalho, a ilusão da fama, da riqueza, da produtividade pode me desviar. E eu posso estar fazendo uma série de atividades e estar improfícua, infiel àquilo que Jesus pede de mim. Em sendo assim, para balizar do que estou fazendo e fazer um afrontamento honesto disso, eu preciso considerar aquilo que tenho feito que me coloca em conexão com a espiritualidade maior. E uma vez que estou nesse caminho, seguir.
onde nós vamos abrindo mão de tudo aquilo que não seja o interesse do Cristo, que passa a ser o norteador da nossa conduta. E essa é uma questão que vai mostrar um prospecto que o Cristo já nos trouxera enquanto deslizou por aqui. E tem a ver com esse desejo de seguir o testemunho dele. Na questão supracitada de enterrar o cadáver com um bem de sepultura, alimento, semente que acontecia no Egito, tinha a ver com a crença que já acontecia após a morte, de continuar esse espírito existindo. E essa noção da reencarnação que já trazia ali, e da preexistência do espírito ao berço e da sua continuidade após demandar o além, nesse voo que acontece. Mesmo que o conhecimento que começa ali desde a Índia vai sendo passado de um povo a outro, era fechado para um círculo supostamente privilegiado. E é com Jesus que isso é descerrado para o povoléu. E preliado esse dá de graça o que de graça recebeu. No túmulo inicial do período badariano, tinha oferenda de bem e comida, mas não havia mumificação de cadáver. Essa prática funerária que ocorrera tinha tido influenciação da crença na imortalidade supracitada e de colocação religiosa do povo egípcio, que continha aquilo como dogma e crença e usava isso para essa conduta. E quando é falado nessa viagem que nós fazemos de ir em busca de produzir, de fato, isso só é possível em Jesus, porque Ele é a videira, nós somos os ramos. E à medida que eu estou com Ele, Ele vai fazendo aquela incementação através do nosso esforço, nosso óbolo, onde, se não conseguimos dar do nosso necessário, pelo menos o excesso precisamos entregar. Seja o tempo, o dinheiro, a energia, e fazermos um trabalho para intensificarmos nosso fôlego e produzirmos mais em menos tempo. Na cura do enfermo no tanque de Betsaida, em João 5, vai ser relatado de um tanque que tinha 5 pórticos, e ali jazia deitado, enfermo, seja coxo, cego, atrofiado, esperando um movimento
da água, que acreditava-se o anjo impingia, e aquele que se apressasse para entrar antes dos outros nessa água teria a cura da alteração orgânica que trouxera ali. Tinha um homem que estava ali há 38 anos. Isto é, ele trazia uma alteração por mais de 30 anos a fio, quase 40 anos. E Jesus, que o via e sabia da trajetória dele, há quanto tempo ele estava ali, o que o trouxera, o questiona: você quer ser curado? Ficar são? E ele diz que não tinha alguém que o levasse no tanque quando a água fazia agitação. E quando ele estava para ir, alguém ia antes dele. Ao que o Senhor disser: levanta, se ergue, toma o seu catre, movimenta-se e anda. E, instantaneamente, aquele homem foi restituído à saúde. E fora num sábado que isso ocorrera. E para o judeu não era lícito tomar o catre e sair andando num dia de sábado, que era aí essa camilha dobradiça que ele pegou consigo e foi embora. E quiseram saber dele quem era aquele que o houvera restituído a saúde, e falado para ele pegar essa camilha e ir embora. E Jesus havia se retirado, se afastado. E nesse ínterim, Jesus vai encontrar ele no templo e o alerta que do momento que ele havia se tornado são e tido a recuperação orgânica, para ele não mais pecar, se manter na virtude, para que não acontecesse algo de pior com ele. Então esse alerta da moral elevada, para que ele não fosse arrolado para uma situação ainda mais complicadora do que aquela que ele já estava por quase 40 anos. E esse homem então vai e distribui essa informação aos judeus, e por esse motivo houve a perseguição a Jesus por ele ter realizado isso num sábado e por ele ter dito que o Pai trabalha até agora, eu também trabalho, ajo no bem. E havia aí uma intenção, uma fermentação dos judeus de tirá-lo à vida, nessa perseguição inclemente que acontecia na direção dele, tanto por ele ter quebrado o que vigorava em relação ao dia de sábado, mas também por ter arguido Deus como seu Pai. O que foi entendido, ele estar se fazendo igual a Deus mesmo. E vai mostrar que Jesus ele não aguardava a compreensão, até porque ele nos tinha como irmãos menores, ainda crianças. E isso fala da nossa ignorância, de situações que nos procuram e nos testam naquilo que desconhecemos, e tem a ver com uma inteligência que tenho, que lida com uma energia, e a forma com que eu lido com essas energias, essas vibrações, é o uso que estou fazendo do meu livre-arbítrio. E conforme supracitado, eu sou procurada por
uma situação desafiadora que me testa naquilo que eu ainda ignoro e desconheço. E nós, antes de entrarmos propriamente dito na inaugural da razão, mesmo já tendo adentrado o humanoide e estadores desse estágio, que já éramos bípedes e já trazíamos esse selo de ter adentrado o varal humano, nós ainda nesse prélio estávamos com um pensamento contínuo que acendia a tocha, e aí isso se apagava, acendia o instinto, numa intermitência. E foi quando essa tocha desse pensamento contínuo acendeu e permaneceu acesa, é que nós inauguramos e desbravamos a razão que nos conferiria a partir dali a responsabilidade por aquilo que fizéssemos, e com isso adentra a expiação. Antes nós tínhamos provas, porque ainda não podíamos responder por aquilo que fizéssemos. A partir disso, de um pensamento contínuo instalado, nós passamos a experimentar, além das provas, as expiações, que são correções que precisáramos fazer de uma atitude equivocada, ignorante, malsã. E Jesus, ele sabia da nossa imoralidade, da nossa ignorância. Então, não dava uma excessiva consideração àquilo que acontecia em torno dele, mas tinha aquela paternal vigilância de um irmão maior que zelara por nós e continua fazendo isso até hoje. Por isso que, quando nós nos propomos a fazer um segmento após ele, existem situações que vão chegar até nós que diz ainda de um estágio de sono que alguém possa experimentar, ou de uma incompreensão em relação àquilo que realizamos, ou de uma perseguição, conforme relata em João 5, de tentar parar nosso passo, e conforme Maísa havia comentado dada a palestra, que tinha quem queria que ela morresse. Mas para mostrar que aquele que deseja a nossa interrupção daquele trabalho na boa obra e que ainda jaz nessa situação, é ainda alguém que está numa situação que diz do estágio que ainda ele transita e que precisa da nosso amor, e de que, conforme Jesus, nós continuemos o trabalho mesmo assim. Tanto que, quando ele diz que o pai trabalha e ele também trabalha até ali, ele continuou trabalhando, não se deteve, mesmo sabendo que existia uma trama para pôr fim a ele e ao que ele fazia. E quando nós falamos de essa tocha que pretendo levar, isso tem a ver com a alma que é amorosa e gentil, porque aquele que ainda sente necessidade de reclamar está ainda
no empedernimento, conforme Joana de Anjos vai dizer no livro Vida, Desafios e Soluções, sobre os indícios, em que numas 8 colocações ela dá uma amostra daquilo que é ainda estar numa consciência de sono, onde vai fazer parte a reclamação, a revolta sistemática e a similitude com aquela semente que caiu na pedra dura, enquanto um solo mesmo, mas com essa rigidez, rochoso. E veio o passarinho e come. E até faz aquele barulho na hora que aquela sementação acontece, porque ele é duro. Se essa semente cai num local de espinho e tenta, em meio ali a pedra, fazer o crescimento, o sol que está incidindo ali em cima queima o início dela e ela desfalece. Em considerando o espinho propriamente dito, à medida que ela vai tentando expandir meio aquilo, acontece uma sufocação e vem a interceptar o oxigênio e ela cai no desfalecimento. E vai mostrar como precisamos usar a nossa liberdade que adquirimos com a razão, pensamento contínuo, para o bem. E aproveitarmos esse momento que nós temos como fazer esse envolvimento nobre e usarmos esse parâmetro, pedirmos para Maria nos dar o discernimento daquilo que realizamos, que nos coloca em conexão com Jesus. Porque isso vai nos dar uma percepção do caminho que devemos ser fiel a Ele. Onde poderei viver e saber que estou semeando algo que vai levar esperança, amparo, conforto.